de cada escola. Essa semana, algumas escolas aqui em São Paulo voltaram, começaram aí ontem, na verdade, não, já é quarta-feira. Então, ontem voltaram as aulas e a gente está nesse processo muito heterogêneo. Aqui, o secretário de Educação diz que não, a escola particular não pode voltar antes da escola pública, por mais que esteja mais preparada estruturalmente e tudo mais, para não ter uma desigualdade no ensino. Mas, na verdade, essa desigualdade, primeiro que ela já existe, né? Eu entendo a questão até de se acentuar, mas, você vê, a gente tem desigualdade agora por região, porque já não é mais só uma questão da educação, né? Não é uma questão educacional, é uma questão de saúde pública. Então, cada região está com um cenário diferente e você vai ter essas alterações. Regiões, estados, cidades que já voltaram, que estão se preparando para voltar, e outras que a gente nem sabe se volta ainda esse ano, né? Então, a desigualdade está aí, está presente e não vai ter realmente muito como mexer, como mudar. Dentro das escolas particulares, é claro que a gente vê um movimento diferente, um outro tipo de engajamento, né, de possibilidades, até das próprias famílias, de terem mais recursos, por mais que às vezes a mãe não consiga estar presente, mas às vezes tem uma babá, tem alguém que fica com a criança, que consegue acompanhar um pouco melhor. Então, a questão social, ela está sempre muito ligada à educacional, à de saúde, quer dizer, é um conjunto, né? Realmente é muito difícil você desconectar uma coisa da outra. E aí a gente vê essas nuances e essas diferenças todas. Mas Brasil, né, faz parte também aí de um dos desafios que a gente tem para enfrentar. E olhando um pouco para a nossa realidade, o tema que a gente traz hoje é falando um pouco também dessa escola, da valorização da escola, do engajamento da família, como é que a gente articula tudo isso, como que a gente está trabalhando hoje e o que está se esperando daqui para frente. Né, eu tenho visto assim um movimento de uma expectativa muito grande das famílias do que está por vir. Eu acho que dentro da escola particular a gente passou por um momento de apagar incêndio, de tentar resolver o mais rápido possível, buscando plataformas, estratégias, tudo para manter o conteúdo, mas agora vem um outro desafio, que é mostrar para esse pai o quanto você estava ou estará preparado daqui para frente, como engajá-lo nesse processo, nessa participação de tudo, das novas diretrizes que a gente vai ter a partir de agora. Muitos pais falando que só voltam depois da vacina, e aí agora a gente tem a notícia que uma vacina que não funcionou, né, que teve aí um contratempo, enfim. Então, acho que a gente vai esticar mais um pouquinho algumas decisões e provavelmente o retorno também pode ser que se estique um pouquinho mais em algumas regiões que, como a gente viu em outros países, né, que voltaram e tiveram que parar, enfim, que retornaram. Eu faço sempre compartilho com vocês, né, a minha tela. Eu vou entrar aqui para poder ver algum comentário, mas, na verdade, se vocês quiserem se posicionar, contar um pouquinho, dividir com a gente aí a experiência ou alguma sugestão, compartilhar a forma como está trabalhando hoje, tudo, fiquem à vontade sempre de colocar, de abrir o microfone, né, me interromper. Na verdade, não é uma interrupção, é uma contribuição, e contribuições são sempre bem-vindas. A gente tem aí nossa aberturinha.
E aí, nosso objetivo de hoje, que é dialogar aqui um pouco sobre essa questão do vínculo da família com a escola. Como que era esse vínculo antes e depois da pandemia? Como é que a gente... eu acho que é muito diverso, assim, né? A gente percebe que depende do ciclo, às vezes não é nem da escola. Muitas vezes no ciclo da educação infantil, Fundi 1, você tem um engajamento maior, né, nesse vínculo, quando a gente fala em reunião de pais, por exemplo, de ter esse pai presente, de ter esse pai mais atuante dentro da escola, mais participativo, tudo. Em que medida que a escola também vai dando abertura para esse pai fazer parte desse processo, dele estar vinculado, dele estar participativo, e aí isso tem que estar lá nas diretrizes, né, lá no nosso propósito. O que a gente quer? A gente quer uma escola que seja mais aberta, que receba o pai, que ele possa participar mais ativamente, ou é uma escola que tem um projeto e que segue, quer dizer, em que medida que a minha escola interage, ouve, se conecta com as famílias? E hoje a gente vê a importância desse vínculo nesse momento que as escolas estão vivendo, que nós estamos vivendo, né? Então, eu acho que a gente tem aí algumas questões para dialogar, para pensar. Antes da pandemia, a questão até da reunião de pais, como que ela acontecia, presencial, qual a adesão que você tinha na reunião de pais presencial, como que está sendo a adesão agora no online? Aumentou? O pai, ele já não tem mais, né, a preocupação de com quem que eu vou deixar meu filho, ou o horário para chegar do trabalho, enfim, e isso tem facilitado. A gente tem visto alguns depoimentos, né, algumas escolas que percebem que a reunião online, ela está sendo muito mais efetiva, não sei como que está aí para vocês hoje, mas que essa reunião está sendo mais efetiva, os pais estão participando muito mais justamente por ter essa facilidade, né? A gente tem pai, às vezes, que participa da reunião no trânsito, principalmente aqui em São Paulo. Então, quando está dirigindo, conecta lá no link e está ouvindo, pelo menos ele está acompanhando, né? Às vezes ele não está tão ativamente participando ali de um debate, respondendo e tudo mais, mas ele está presente, ele está ouvindo essa reunião aí de pais. E a gente tem essa mudança também de comportamento, né? Eu acho que das famílias, tanto a educação infantil, que tem um perfil, o Fundi 1, que tem outro. A gente percebe que às vezes a família, quando ela tem uma necessidade, uma preocupação, aí ela vai na escola, né? Ela quer estar na reunião ali de pais, ela quer participar porque ela quer entender o processo de alfabetização, de repente, entender por que o meu filho está com uma dificuldade nisso. Então, eu estou vendo dificuldade e às vezes não é uma característica ou é algo que precisa até de um encaminhamento, enfim. Quando se há uma necessidade, uma preocupação maior, a gente percebe que a família participa um pouco mais, mas eu acho que esse vínculo, ele vai muito além, né? Eu conversando com muitas escolas, eu percebo muito assim, porque a família não é participativa porque não participa da reunião de pais. Que uma coisa, né, até que ponto uma coisa tem a ver com a outra. E como que está sendo, acho que o maior desafio hoje que nós estamos enfrentando é justamente o engajamento dessa família nesse momento atual. As famílias com várias realidades diferentes, em momentos diferentes, algumas já voltando a trabalhar, outros, né, tem a mãe, tem o suporte dentro de casa. A gente sabe que cada aluno vai ter um respaldo, um suporte diferente, e isso muda tudo quando a gente fala no engajamento tanto do aluno quanto da família, né? Mas o que eu venho falando bastante é sobre a escola mostrar, principalmente nesse momento, a sua importância, a importância de todas as ações, daquilo que faz, né?
Agora a gente, de um modo geral, está começando aí a pensar em rematrícula, como é que vai ficar o ano que vem e tudo mais. Quer dizer, o período de rematrícula, no meu ponto de vista, ele começou lá atrás. Ele começou especialmente na forma como a escola lidou com a questão desse isolamento, desse fechamento. Né? O quanto ela estava preparada, estruturada, se ela não estava, ok, e como que ela se organizou para isso. Todas as ações, elas têm que ficar muito explícitas, elas têm que ser muito... essa comunicação, ela tem que ser muito clara para que a família entenda de fato e acompanhe todos os movimentos que a escola está fazendo, né? E eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como que está sendo aí a experiência, se vocês estão tendo... se teve alguma ação que, de repente, trouxe esse olhar, que trouxe a família mais para perto, ou se ainda está sendo um desafio muito grande, como é que está sendo a relação com a família aí nas escolas? Gente, eu tô com obra aqui, algum vizinho, e fica uma bateção de vez em quando, tá? Vocês nem reparem. Cristine. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde a todos que estão aqui. Eu sou Yolanda Cabral, eu sou de uma escola do interior de Minas Gerais, a gente trabalha do berçário até o Fundamental 2. Falando de engajamento, a minha área é a área de relações institucionais da escola, não estou tão profundamente dentro do pedagógico em si, né? Mas de toda a área da parte de relações institucionais, abrangendo também questões até administrativas e atendimento aos pais, principalmente nessa época. O que eu percebo, que talvez eu veja de diferente, eu morei 35 anos no Rio de Janeiro, eu estou aqui há 2. Que legal. E aí, olhando esse mercado, Rio de Janeiro, São Paulo, e aqui, né, o interior de Minas, apesar de ter nascido aqui, eu percebo e o que eu sinto muita falta é da voz dessas famílias. Eles falam entre si, eles falam nos grupos de WhatsApp, reclamam ou elogiam, mas ainda estão distantes da escola. Eu estou sofrendo muito para achar esse caminho, né, para construir essa ponte. Não vou falar de antes ou de outras gestões, não vem ao caso, a gente está falando de uma pandemia que é uma situação extremamente inusitada, quando você fala assim, a escola mostrar a sua importância. Eu tenho debatido muito internamente com a equipe aqui, principalmente falando de educação infantil, que eu perdi 95% dos meus alunos de educação infantil. Minha receita caiu 34%. Então, o que eu tenho a dizer, né, quando a gente vê esse movimento, que eu falo com eles, é que principalmente a família não entende, não compreende, e isso não é uma crítica, é só uma observação, o que se faz na escola. Perfeito. O que essa escola faz, né? Porque tem uma ilusão, eu vou chamar muito a meia-culpa, tá? Eu acho que eu tenho maturidade suficiente para ver o quanto que nós, gestores, educadores, a gente anda com uma venda nos olhos, muitas vezes, né? Porque a gente vê as maravilhas da nossa instituição, da nossa escola, e tem muita dificuldade, criou mesmo, quer dizer, historicamente, uma relação, a família está lá, o aluno está num outro ponto e a escola está em outro, quer dizer, como se fosse um tripé, né? E apesar de a gente poder dizer que é um tripé, na verdade, eu gostaria que isso fosse um único ponto de sustentação, não existe essa divisão. E o que então, uma parte dessa dificuldade, eu falei, gente, a gente precisa dizer, então, voltando um pouquinho só à educação infantil, a gente precisa dizer para por que o seu filho está pronto, por que é importante brincar de massinha, por que é importante correr no pátio, por que é importante subir e descer, por que é importante fazer bolinha de papel, né? Quer dizer, contextualizar para esse público, para essa sociedade, e aí eu acho que eu estou abrangendo toda a comunidade da educação e de qualquer lugar do país.
Porque os pais não entendem, né? Eles acham que eles estão colocando numa boa escola, que é um lugar seguro, mas eles estão muito mais preocupados seus filhos saírem de lá todos os dias vivos do que bem instruídos. Isso é, na verdade, Exatamente. né? O pano de fundo é que bom que eles também recebem, são desenvolvidos, estímulos e tal, mas pelo amor de Deus, mantenha meu filho vivo. E aí, indo um pouco também para a questão do Fundamental 1 e 2, e os pais, a maioria já voltaram, já estão com seus ritmos naturais, né? E hoje eu tive um debate aqui, as crianças são digitais, mas não são tecnológicas. Elas sabem enrolar os dedinhos, mas ninguém sabe criar um e-mail, ninguém sabe acessar uma plataforma, ninguém sabe usar um Google para fazer um search, uma busca de conhecimento, né? E também a gente está passando por uma questão onde os alunos, essa geração, ela recebe tudo tão pronto que ela tem dificuldade de busca. Sim. Então, eles estão acostumados a alguém dizer para eles o que, como, quando, onde, por quê. E essa voz, e quando a gente fala de socioemocional, é tanto trabalhar isso, né? Dar essa voz para esse aluno, para que ele... Mas a minha experiência aqui nesses 2 anos está sendo fala. E eles não têm coragem, são inseguros. Desculpa, falei demais. Não, perfeito, perfeito. Estou assim, com meu coração palpitando, ávida por como conseguir criar essas pontes, porque eu estou me sentindo muito isolada enquanto instituição. E sei que eles estão isolados também lá. Sim. E exatamente. A gente está cada um ali na sua ilha e precisando dessas pontes. E cadê? Exatamente. Né? Ajuda aí, gente. Somos poucos. Vamos, ajuda aí. E a ideia é essa, né? Que a gente consiga realmente aqui trazer essas reflexões, compartilhar propostas, sugestões, olha o que eu fiz, o que funcionou. É desafio para todo mundo, cada um na sua realidade, cada um com o seu público, e o quanto é desafiador, né? Eu acho que quando você traz essa questão do tripé, eu concordo, e eu vejo que é porque ele está desconectado, né? Você tem esses elementos dentro da escola e a própria escola, ela olha isso de forma separada. Se você conseguir fechar agora um pouquinho o seu microfone, que tá, eu e a Yolanda que está fazendo bastante som, aí eu não me desconcentro. Mas fique à vontade, a hora que quiser pode abrir, a gente vai conversando sempre. Mas de fato, né? Então é muito desconectado. Eu acredito muito nessa comunicação, na importância dessa comunicação. O nosso objetivo aqui, é claro, né, contando um pouco de como que o Viva trabalha e como que o Viva pensa nessas soluções. Como a gente percebe, essa é uma dor não da sua escola, nem só da minha, eu também sou gestora, também sou diretora, sou a CEO do Viva, não sei se a gente já teve algum bate-papo em algum outro momento, a partir de que via, né, que você chegou até nós, que você nos conheceu, depois eu queria que você contasse um pouquinho, mas independente, né, é a questão estrutural mesmo da escola, eu acho que vem desse modelo realmente que... E aí o que me preocupa é o quanto que a escola também quer ouvir essa família, né? Porque às vezes a sensação que eu tenho é que assim, bom, o grupo de WhatsApp é um terror, porque parece que é sempre uma ameaça. E aí nesse momento, quer dizer, a escola sempre se sentiu muito ameaçada nesse aspecto, até de trazer o pai para dentro da escola, dele ver aquilo que de repente não é tão legal, dele trazer crítica, mas o pai vem aqui só para encher o saco, só para trazer reclamação, ou ele vem para achar pelo em ovo, não sei o quê, mas é justamente, e aí entra em outro ponto que você trouxe, que é como que a escola comunica isso, né? Como que acontece essa comunicação, por que da bolinha, por que da massinha, por que que eu faço isso, por que que eu faço aquilo. Então, quando o pai, ele não sabe, e aí, vamos supor, se eu tenho um problema estrutural na minha casa, por exemplo, eu tenho uma rachadura na parede, eu que não sou da área, eu vou lá, faço uma massa corrida, pinto, pronto, resolveu. Agora, se é um engenheiro que olha, ele, não, mas esse tipo de rachadura, né, esse tipo de rachadura, ele é estrutural, ele é assim, ele é assado, pode estar acontecendo
uma série de outras questões por trás que a gente não sabe, porque cada um está na sua área. Então, eu acho que, concordo, a escola comunica muito pouco o que ela faz. A gente tem, mesmo alguns gestores, mesmo sabendo da necessidade aí, né, você trouxe essa questão do número de perda de aluno, número de perda de receita, quer dizer, é uma empresa, precisa do aluno, precisa dessa mensalidade para se manter, precisa dar lucro e tudo mais, mas parece que a gente não pode falar sobre isso, né? Porque, afinal de contas, nós escolhemos a educação por um motivo muito maior de dom e não para ganhar dinheiro, né? Eu acho que alguns paradigmas, enquanto eles continuarem direcionando e eles estiverem, né, são monstrinhos que ficam em volta aí, parece que você está sendo menos ético, talvez, ou, né, até que ponto eu tenho que ser humano, ético, e como é que funciona tudo isso. Então, acho que esse é um ponto aí de atenção que a gente tem que ter. Falar, né, eu acho que sempre comunicar muito o que se faz na escola e o porquê que se faz. Porque aí o pai tem muito, especialmente na educação infantil, meu filho só vai para a escola para brincar. Né? E uma coisa que eu tenho dito desde o início dessa pandemia é justamente isso, gente, vamos aproveitar a família, neste momento, ela quer ouvir porque ela não sabe mais o que fazer, né? Agora as coisas estão começando a abrir, os parques, os shoppings, a família ainda consegue sair um pouco mais de casa e tudo mais. Mas a gente passou um longo período, mas eu acho que ainda é possível fazer com que a família entenda um pouco melhor do porquê daquela brincadeira, porquê daquele jogo, por que o jogo simbólico, o que ele representa, né? Por que a gente tem que brincar do faz de conta, o porquê da hora da história. Então, o professor, muitas vezes, eu sinto que ele fala como se o pai já soubesse, e, em contrapartida, o pai faz achando que ou que é uma besteira, ou não faz, né, achando que é bobeira, que aquilo é só para prender a atenção da criança, enfim. Então, eu acho que sim, essa comunicação ela tem que ser mais rápida, mais eficiente, não é uma questão de marketing, né, quando eu trouxe essa questão de empresa e precisa fazer marketing sim, né? E não só o marketing aí é o endomarketing, né? O que eu faço? O que eu entrego? É mostrar a sua entrega. Isso acontece em qualquer lugar, num restaurante que a gente faz, em qualquer lugar, em qualquer situação, você mensura o trabalho através da entrega. E uma coisa que eu sempre despertei muita atenção dos meus professores, nas aulas presenciais, por exemplo, né, pensando um pouco aqui em educação infantil, então, de repente, o aluno vai com a blusa trocada, que é uma coisa muito comum de acontecer na educação infantil, tá? Para o pai, a percepção que ele tem, ou uma agenda que esqueceu de responder, ou a agenda trocada, enfim, né, que seja a coisa mais rotineira, mais corriqueira que a gente sabe que vai acontecer, a sensação para o pai meu filho está sendo descuidado. E aí entra nesse ponto que você trouxe. Eu só quero meu filho bem, vivo, mas assim, vivo e com a blusa dele, de preferência, né? Porque se perdem, se erram a blusa do meu filho, será que eu posso confiar que, quando está anotado aqui que que meu filho tomou o lanche, será que ele realmente tomou o lanche? Né? Será que eu posso confiar? E aí você, muitas vezes, desqualifica, né? Você acaba perdendo a credibilidade da família por uma questão simples ali, que parece boba, mas para a família é muito importante, porque a escola vê um macro e a família vê um micro. Então, os olhares já são diferentes a partir daí. A gente vê a sala de aula, a gente vê a escola, e o pai vê o filho dele, como que ele chega em casa, se o nariz chegou escorrendo ou não, se a manga da blusa estava molhada. Né? Então, eu acho que esses são pontos de atenção e que acontecem de uma forma muito recorrente, e é importante a gente trazer isso para os professores, trazer essa reflexão, questão da própria empatia, né, de fazer esse professor
se colocar no lugar desse pai, entender essa situação que ele está vivendo, e esse engajamento da família que realmente, no primeiro momento, ela não sabe por quê, então eu estou trabalhando associação. E aí eu sugiro para os alunos, né, eu trago aqui uma atividade, de repente, deles abrirem e fecharem os potes. Estou trabalhando ali 2 anos, 1 ano e pouco, tudo, e para fazer esse movimento, né, do abrir e fechar o pote, por exemplo, tal. Então tem que explicar sempre por quê, porque senão para o pai é só bagunça. Essa professora só está arrumando para minha cabeça, depois não é ela que vai estar aqui para recolher esse monte de coisa, pipipi, papapá. Até porque o ambiente da escola, ele favorece esse tipo de atividade de interação, né? Que é completamente diferente do ambiente em casa, onde tem o sofá branco, onde tem a cortina que não pode encostar tinta, e aí a professora passa atividade com tinta, enfim. Então, são várias vertentes aí que a gente tem que olhar, e eu acredito muito nessa voz, nessa escuta, a escuta ativa, tanto da família quanto da criança, porque cada um tem o seu olhar. Eu costumo comentar muito, né, é a mesma coisa quando o pai vem e fala, não, porque o meu filho chegou em casa contando que a professora fez tal coisa, né, então vem aquela reclamação. Olha, não, na verdade é que a professora fez isso e isso. Não, na verdade não foi bem assim. Ah, então você quer dizer que meu filho tá mentindo? Não é que ele está mentindo, é que cada um tem um ponto de vista, olhou de um ponto diferente, né? Então, para a criança, às vezes, a professora não deu atenção para aquela necessidade dela, que o amigo bateu, que o amigo empurrou e tudo mais. E talvez a professora ela tenha utilizado uma estratégia, né, de mediação de conflito, que para a criança não ficou clara, ela não se sentiu assistida. Então, é questão de olhares, né, de ser olhares diferentes. E tem muita coisa que a gente pode se antecipar, né? Então, algo que eu sempre trouxe também, vamos antecipar. Já sabe que aquilo pode trazer algum tipo de desconforto, de dúvida, já vamos falar com antecedência e tudo mais. Acho que isso é importante, mas nesse momento, fazer com que a família compreenda o porquê, entenda, olha, hoje, ele trabalhar essa associação, você sabia que vai ser importante lá na frente, quando ele for fazer a associação da letra com a grafia com o fonema, né? Do número com a quantidade, com o desenho que é esse número, né? Com as representações. Isso tem a ver com quantidade, com sequência, do crescente, decrescente, enfim, né? Quando a gente vai falar depois de separação silábica, quer dizer, está tudo conectado. E aí a minha pergunta é, em que medida que os professores têm esse tipo de informação, têm esse tipo de conhecimento também para passar para a família? Né? O quanto a escola está promovendo formações, essa atualização constante do professor para que ele tenha esse empoderamento e que ele consiga trazer uma base teórica para que ele consiga embasar a ação e a fala dele. Né? Então, eu acho que são questões aí que a gente percebe antes já da pandemia, claro, mas esse momento aí, essa questão do engajamento da família, eu tento trazer hoje muito a necessidade, essa relevância, que é esse ponto que a gente traz aqui em seguida, né? A escola tem relevância? Para quem? Uma coisa que me incomoda muito, eu não sei como que é para vocês, é ouvir dos pais, né? Não ouvir dos pais, ouvir dos próprios diretores, dos mantenedores, né? De diversos grupos, enfim, com toda essa situação. Ah, mas a escola tem que voltar porque os pais não têm onde deixar os filhos. Aí a mesma coisa da criança, da escola pública, que vai para a escola para comer, para almoçar, porque talvez seja a única refeição que ela tenha no dia, né? E aí ela tem que ir para a escola, a gente sabe a importância do assistencialismo, né? A escola, na educação infantil especialmente, ela tem uma questão do assistencialismo muito forte, que está até nessa questão da troca da blusa, né? De ir com a barrinha, com a manga ali, às vezes molhada e tudo mais.
essa é uma parte, porque a gente sabe, óbvio, existe toda a necessidade, essa importância, ela é... Essa importância, ela é incontestável. Pela falta de maturidade, de autonomia das crianças, é claro, isso tudo está sendo construído e tudo mais. Mas em que medida que o professor ele tem consciência dessa relevância também, né? E o porquê dele trabalhar cada ação, cada atividade que ele trabalha na escola. Vocês sabem que dentro do Viva, uma das grandes dificuldades que a gente percebe quando nós vamos fazer formação dos professores e tudo mais, é inclusive mostrar para o professor planejamento, como que ele monta o planejamento dele, objetivo. Às vezes o professor ele tem dificuldade de traçar os objetivos daquela atividade, né? Por quê? Porque ele não tem muita clareza, às vezes, de onde de fato, de onde ele está partindo, para onde ele quer ir, onde ele quer chegar, que resultado que ele quer obter, e às vezes ele tem um olhar muito míope. Então, eu estou apresentando a letra A. É a apresentação da letra A. Às vezes vai trabalhar com a caixa de areia, e aí o pai em casa vai reclamar, porque meu filho veio com a roupa suja de areia. Né? Será que o professor, ele também colocou lá, dentro dos objetivos dele, que tinha a questão da coordenação motora para trabalhar essa letra A na caixa de areia, né? E como que isso tem sido retratado, como que isso é levado para a família. E nesse momento da pandemia, especialmente, eu tenho falado muito do tempo de qualidade. Então, ok, a criança não está dentro da escola, isso é fato, temos um problema, né, relevante, óbvio, a gente tem esse problema dessa falta de assistencialismo, por exemplo, que se perdeu, que não tem como você assistir a criança de forma online, mas a importância de que essas entregas aconteçam. Nós tivemos, por exemplo, nas aulas de música, então teve muito pai, eles vão trazendo alguns questionamentos, e esse é um outro ponto importante também, entender o que é reclamação e o que é questionamento. Às vezes o pai traz um questionamento e o professor ou a escola entende como uma reclamação. Não, eu só quero entender, né? Então, acho que essas são algumas coisas que quebram essa ponte. Porque o pai fala, eu nem vou perguntar, depois a professora achar ruim, a professora não gosta, a escola não gosta. Por quê? Porque a escuta não é ativa, né? Porque a escola não está aberta para ouvir também a família e as contribuições que ela traz. Eu gosto muito de ouvir a família justamente porque ela traz essa visão micro, que a gente não consegue ter. Ela traz de um outro ponto de vista que a gente não vai conseguir ter, né? A experiência, como está sendo a experiência do pai quando ele vem buscar o filho na escola? Como está sendo a experiência dele, né? Como que ele enxerga quando o filho está fazendo a lição de casa? É difícil? É um momento de estresse na família? Né? Que às vezes a mãe já passa para o pai e fala, vai você agora porque a minha paciência já foi, já deu. Então, quanto mais a escola está aberta a ouvir essa família, mais ela vai estar pronta também para atender essas necessidades e mostrar também o trabalho dela. Porque aí a gente fica, o pai que não quer ouvir a reclamação do filho, ou então não quer ouvir muito o que a escola tem para dizer e vice-versa. Né? Você vê que é um caminho aí, é um cruzamento, essa ponte realmente ela não está bem estabelecida, fortalecida, entender que quando a gente recebe um aluno, a gente recebe a família inteira, a gente recebe até a avó, né? E não é só o aluno que mora com a avó, não. Sabe quando que a gente recebe a avó, a madrinha, a tia e tudo mais? Sexta-feira à tarde, a criança leva uma mordida. Já sabem, né? Aí, na hora da saída, às vezes fala com a mãe, explica, até a mãe, tá, não, tudo bem, eu entendo, piriri, parará. O roxo vai aparecer depois, né? Mais aparente, mais forte. Chega no domingo, no almoço de família, na casa da avó,
pronto. Aí vem aquela enxurrada de reclamação, tudo, e aí na segunda-feira a mãe já vem com um discurso completamente diferente e que, né, vem para cima da escola e tudo mais. Então, é isso, né? É a escola, até para conseguir desenvolver essa empatia da família, as pessoas precisam saber. Eu só vou saber que aquela rachadura na minha parede, ela tem a importância que ela tem se aquele profissional me disser. Porque senão eu passo a massa corrida, passo a tinta e toco a vida. Então, a importância de mostrar a relevância, né, os processos. O pai, de um modo geral, ele vê muito o produto. Ele vê isso aqui, ele vê o papel. Então, quando a gente vê materiais, alguns materiais didáticos, né, e muita escola fica muito presa nisso, nessa quantidade, eu entendo que, em certa medida, o pai, no primeiro momento, ele enxerga justamente isso. Nossa, olha quanto meu filho aprendeu ou quanto que ele vai aprender. Ele vai aprender tudo isso. E a gente sabe que só um percentual disso vai ser assimilado, né? E às vezes até vai ser trabalhado, enfim. Então, não é por aí. Nós acreditamos muito mais no processo de qualidade do que nessa quantidade, nessa entrega quantitativa. Só que para que o pai perceba esse valor, a gente precisa mostrar. E aí a gente mostra, de fato, essa relevância, né? Então, uma das coisas que a gente tem dentro do Viva, justamente para mostrar essa relevância, é o portfólio. Então, todas as turmas, elas têm dentro da nossa plataforma digital, nós temos, né, o material híbrido, que tem a parte física e a parte digital. Dentro da plataforma digital, nós temos ferramentas, propostas diferentes para cada momento, e isso sim é ensino híbrido, né? O ensino híbrido não é você replicar o material físico no digital, é você propor esses dois ambientes, o offline e o online, se conectarem de forma a favorecer a aprendizagem e aprendizagens de diversos tipos, não só cognitiva, não só da letra A, né, mas de um trabalho colaborativo, de pesquisa, do incentivo ao protagonismo, à autoria, então, a produção criativa. Como que a criança desenvolve criatividade? Tendo espaço para criar, criatividade. Para que ela desenvolva, ela precisa criar. Né? Então, um dos pontos, por exemplo, que a gente traz muito para os professores, que a gente vai desenvolvendo neles também esse olhar, quando a gente faz as formações, que são mensais dentro do Viva, né? A gente acredita muito em quem está na ponta, sabe? A direção pode ter um olhar, porque a gente acaba tendo, de fato, um olhar macro, um olhar maior do contexto total da escola, a gente olha o financeiro, a gente olha, né, o operacional, enfim, então a gente consegue ver esse todo, e o professor, ele não consegue, ele vê um pedaço da história, e aí a gente tem que contar para ele o restante, né, e fazer sempre esse trabalho de reflexão sobre a prática, enfim, essa questão mais de formação, então a gente se preocupa muito com essa formação, o quanto o professor ele está preparado. Nós percebemos que durante a pandemia, as escolas mais inovadoras, que já tinham uma questão da cultura digital implementada, por exemplo, saíram muito mais na frente. Então, agora as escolas que não tinham esse preparo, estão tendo que correr atrás, estão tendo que mostrar para o pai, olha, eu não estava preparado lá, mas para o ano que vem, a gente já identificou, que é uma das coisas mais importantes é a gente identificar a necessidade e atuar para que ela seja atendida, né? Beleza, eu sei que eu tenho esse gap, e como que eu atendo, como que eu resolvo, né? Como que eu dou conta de que, e dou essa tranquilidade para a família, de que isso que esse gap foi atendido, enfim, que ele não vai mais acontecer. Então, tem essas escolas que estão agora buscando, correndo atrás para chegar nesse ponto. Então, as escolas mais inovadoras, que tinham os professores mais preparados, os professores mais engajados, porque quando você tem uma formação contínua, um trabalho estruturado, consistente com esse corpo docente, o empoderamento, o discurso do professor, ele tem apropriação.
né? Ele tem uma força muito maior. E aí entra no aspecto anterior aqui, que a gente trouxe do engajamento, porque eu consigo demonstrar para a família essa necessidade e eu mostro aqui essa relevância e como que acontece esse processo. Então, com os portfólios, a gente traz justamente mostrar para o pai a experiência do aluno dentro da escola, porque aí ele não vai ver só o produto, ele não vai ver só a apostila preenchida, só o material, o caderno preenchido. Ele vai ver, tá, mas como meu filho chegou naquilo, né? E ele chegou através de um processo de trabalho colaborativo, através de leitura, de pesquisa. Então, olha, o que eu estou desenvolvendo nessa criança? A questão do socioemocional, dessa empatia, do ouvir os colegas, de ouvir o outro. Então, lá dentro, o professor consegue colocar vídeo, ele consegue pôr fotos, ele vai contando essa história para o pai. E a escola consegue demonstrar esse trabalho para a família semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, da forma como ela quiser. Para a gente, assim, a escola ter autonomia é muito importante, porque não dá para a gente falar na autonomia do aluno sem falar na autonomia do professor e na autonomia da escola. Não dá para falar na criatividade do aluno sem falar nessa cadeia, né? É uma cadência, um é atrelado ao outro. E aí, não existe trabalhar criatividade, por exemplo, com o aluno, se eu tenho um projeto, se eu tenho um planejamento que o professor tem que fazer, seguir à risca, que ele não tem flexibilidade, que ele não pode ouvir o aluno, a voz do aluno novamente, né? Olha a voz da família. Às vezes, a família vai trazer, uma mãe vai trazer um aspecto ali do micro, que ela enxergou em casa que, putz, ninguém tinha percebido, não passou, não, né? Porque a gente não está nessa essência. O que acontece dentro da escola, muitas vezes, só é reconhecido ou só é projetado em casa. Assim como a criança projeta na escola muitas coisas que acontecem em casa. Agressão, né? A falta de tolerância, do diálogo, a falta de estímulo, tudo isso a gente percebe. E a recíproca é verdadeira. Em casa, o pai também vai perceber. Então, esse engajamento, essa troca, esse vínculo, ele tem que existir o tempo todo, né? A escola, ela tem que entender que quando ela recebe um aluno, na verdade, ela recebe a família inteira. Ela recebe o aluno e todo o resto, é o combo. E a gente a escola tem uma função social e não só instrucional, né? Eu creio que, em alguma medida, muitas escolas ainda têm esse olhar da escola instrucional, da escola que tem que passar o conteúdo. Agora, hoje o conteúdo está aqui, ó, está na palma da mão. A informação, ela está aqui. Como eu utilizo essa informação, é que muda todo o jogo, né? É que muda todo o propósito, o porquê dessa escola. E aí, por que essa escola tem relevância? Porque ela tem conteúdo, porque ela consegue transformar informação em conhecimento para a vida, porque ela amplia o olhar do aluno, ou porque ela fecha no que está dentro da apostila e o aluno só pode, né? Que tipo de flexibilidade esse aluno tem para que tudo isso seja desencadeado? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês encontram isso também na escola de vocês? Como que vocês enxergam tudo isso? Nosso momento aqui de bate-papo, gente. A ideia é, ó, vamos esquentar o diálogo, o debate. É isso, né? Assim, é a nossa vontade de dar voz. Nós, aqui do Viva, a gente dá muita voz também para o professor, para o gestor,
para todos os integrantes, para quem for trabalhar com material, para quem está trabalhando com o aluno, é muito importante ouvir, saber como que o outro está sentindo, como que o outro está, se aquilo está fazendo sentido para ele, para que a gente tenha mais assertividade nas nossas ações. Né? Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. A gente está acreditando, não, mas eu acho que tem que ser desse jeito. E aí você entra naquele caminho e você fica naquele caminho por falta de escuta, de fato. Então, entender como que a família também está enxergando a escola para que você consiga mensurar onde eu tenho que focar, o que eu preciso mostrar mais para mostrar o valor da escola, que não é preço, né? Que é a valorização mesmo, é esse valor. E aí entra nesse terceiro ponto que nós colocamos aí como um ponto de diálogo, que é a valorização do trabalho, que ela deve começar de dentro, né? O professor, ele tem que valorizar o trabalho que ele está fazendo, ele tem que ter consciência do trabalho que ele está fazendo, ele tem que ter o propósito, objetivos claros de como eu estou trabalhando, o porquê que eu estou trabalhando, né? E isso muitas vezes a gente consegue perceber lá no planejamento. E aí vai se desdobrando no decorrer do trabalho, das intervenções, da mediação que o professor vai fazer com aquela turma, com aquele aluno, o que ele vai propor de possibilidades, o quanto ele está aberto, flexível para ouvir esse aluno, né? Então, novamente, a gente só vai ter, eu acho que essa questão, né, Yolanda, que você trouxe dessa voz da família ter essa voz, é muito saber também se esse aluno está tendo voz e se o professor está tendo voz dentro da escola, né? Como que todo mundo está interagindo, como que está essa comunicação, se essa comunicação ela está alinhada. Então, uma das dicas que eu dou é justamente sempre mostrar, seja através da vídeo, seja através do roteiro de estudos, que de repente a escola, a gente trabalha muito com roteiro de estudo, a gente já, com o semanário, né? Então a gente apresenta já para a família qual o semanário daquela semana, quais são as atividades propostas para aquela semana, qual o objetivo, a importância, o que está sendo trabalhado. E aí o pai, sabendo disso, ele passa a ter um outro olhar, uma preocupação. Ah, tá, não, agora eu entendi, agora faz sentido, então eu vou fazer. Ô, Cris, se você me permitir, já estou te chamando até de Cris. Por favor, eu adoro, tem que ser assim, eu já vou ter uma intimidade. Força do hábito, né? Então, onde é que eu acho que a gente cai, tá? Somos uma escola de 54 anos, então, e aí, apesar de eu estar aqui há 2, o que acontece? Essa escola foi idealizada, elaborada, né, pela minha mãe, que faleceu há alguns anos e os filhos herdaram, né? Uhum. Então, eu vou voltar um pouquinho, né, onde você fala sobre a questão instituição-escola, o amor, a função e o negócio. Tá? E de tudo que você falou, né, sobre professor planejamento, vou fazer uma pausa e dizer, como eu cheguei a vocês? Num grupo União pelas Escolas, no WhatsApp, alguém colocou um e-book, alguma coisa assim, um PDF, de adesivos que o Viva teria disponibilizado gratuitamente para as escolas. E aí, eu liguei para aí, vi o seu nome, o telefone, e liguei para confirmar se realmente aquilo era um produto que eu poderia usar graciosamente, e se além do logo do Viva, né, como eu falei, né, não nasci ontem, tem né, você está vendo aí pela minha carinha que já, quando a pessoa começa a perder colágeno, é que sinal que já tem alguns anos de estrada, né? E aí eu perguntei se além do Viva, óbvio, né, que a gente precisa dar os créditos, se eu poderia colocar o logo da minha escola.
E aí a pessoa me perguntou se eu conhecia, você não estava, procurei por você, que era a referência que eu tinha no nome, e aí a pessoa conversou, eu não conhecia o trabalho de vocês, ainda, né, não conheço, e ela me convidou para participar, e eu falei, quero conhecer, né? Mas onde eu vou cair, e aí, quer dizer, nessa minha trajetória, eu tinha comentado antes, que eu vivi 35 anos no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei em algumas áreas, mas nos últimos 10 anos, eu sou fonoaudióloga da minha primeira formação, mas nos últimos anos eu me dediquei à questão da inteligência emocional e comportamental positivas. Legal. E é onde eu acho que a gente cai. Sabe, eu acho que hoje o mundo gira em torno de um balaio, e quando você cai no balaio, você está na questão emocional. Por quê? É que eu está se falando muito de empatia, BNCC, né, das competências e etc. E o balaio de gato é que a gente cai aí, o ser humano, né? E aí não interessa onde ele esteja, em que posição, ou que papel ele esteja exercendo, ele tem essa dificuldade. Então, quando eu falo da voz, e aí quando você vai, né, as pessoas, tem gente que vem de curso de oratório, por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de dizer o que pensam ou o que sentem. Muitas vezes falta vocabulário. Às vezes eu vejo quando você falou, né, o que é um questionamento, o que é uma reclamação. E é falta esse interessante. repertório, né? Repertório, né? E eu falo, eu falei, gente, vamos entender isso. E aí isso vale para todos, né? Vale para o aluno, vale para a família, que é esse combo que você falou, né? Vem a vovó, vem a tia, vem a madrinha, é completo. E ok, é bacana, porque você tem esse olhar, o micro, né? Que são vários micros que faz a gente ter esse macro. Mas o que eu vejo é que a gente cai nisso. E aí, quando a gente vai para a ação específica, né, com os programas, eu não conheci ainda, mas parece que vocês têm alguma coisa, e eu vou te confessar que eu estou criando o meu. Porque a gente estava caindo muito no mesmo do mesmo. E quando a gente fala em diferença, para as colegas que estão aí, que eu não sei de onde são exatamente, né? A gente caindo mais no mesmo, quando a gente pensa lá atrás, eu já participei de sistemas de ensino, né, dos apostilamentos, não sei o quê, aí vinha aquele negócio do professor, não, é isso que eu tenho que entregar. E aí, essa mente expandida se perdeu em algum momento. Então, para com o apostilamento, vamos voltar aos livros didáticos, porque eles nos dão essa liberdade de criação, essa liberdade dessa expansão. Então, eu acho que teve uma hora aí que alguém, ou você, usou a palavra consciência. E o que essa pandemia me trouxe, né? Aí eu tenho alguns cursos nessa área de inteligência emocional, comportamental, e enveredei um pouco também para o conhecimento aí dos... Eu sei que hoje coaching virou uma coisa até pejorativa, né? Mas independente do nome, porque em todas as áreas você tem profissionais de todo gabarito. Perfeito. O nível de conhecimento para aquelas pessoas que são sérias e que buscam, né, essa envergadura do conhecimento, ele é muito enriquecedor. Então, o que eu vejo, concluindo, é isso. É como está se falando tanto, e quanto mais se fala, parece que é isso, né? Você fica tão aguçado para aquilo, mais você vê que o mundo precisa. Você fala de empatia, e a pessoa não é... né, até a palavra empatia, eu falei, gente, será que vai poder surgir um outro nome? Como é que eu posso me colocar no lugar do outro, se a minha experiência de vida é diferente desse outro? Eu não consigo me colocar no lugar dele. Então, a palavra empatia, inclusive, entrou num lugar que, a mim, desculpa, incomoda. Então, eu fico pensando assim, tem mais a ver com compaixão do que com empatia, de entender que esse lugar que você está, entender que você vê a vida desse jeito. E aí, a partir dessa compaixão, eu poder co-criar com você, né? Desenvolver um debate, uma argumentação, alguma coisa, para que a gente vá para um outro lugar, né? Que nem que tem que ser comum, porque quem disse que o meu lugar é o lugar bom, né? Mas que a gente vá para um outro lugar.
Sim. Então, assim, estou num momento muito aflitivo, as pessoas dizem, a mulher deve ser louca, né? Mas muito Imagina. aflitivo, porque eu quero trazer, né? Eu estou realmente em busca disso. Como que... Essa era a ideia lá atrás, quando eu comecei a falar de inteligência emocional, e muito descrédito disso na escola, eu estou falando disso 8, 10 anos atrás, ninguém falava disso. Exato. Né? Lá vem ela, né? Lá vem ela, não sei o que e tal. Mas, na verdade, é isso, é inteligência emocional para a vida. Porque a família está... eu não quero... Perdão aí com a palavra que eu vou usar, mas então substitua aí, né? Desconstruída, porque quando ela entrou nessa pandemia, era um bando de gente estranha que se conhecia, mas não sabia quem eram. Ou então, né? Sabiam quem era, mas não se conheciam, essa é a verdade. Né? Eles sabiam quem eles eram entre si, mas essa convivência, falou, eu estou morando como estranho. E uma coisa que me preocupa é que... Descobertas, né? E aí a gente precisa, como escola, você falou do papel social da escola, a gente precisa abrir esse espaço, né? Para que essas descobertas, eu adoro essa palavra, tem uma palavra que eu amo, é descoberta. Porque o que é descobrir? É tirar a coberta. Exato. Né? É você estar, se desnudar, como se fosse assim, né? É você ficar completamente aberto, né? Descoberto. Então, eu amo essa palavra. E o que eu percebo é que a gente precisa, eu nem sei quanto tempo, já são 3 horas, eu não sei quanto tempo você tinha programado isso, é abrir esse espaço. É isso que eu estou buscando, até pessoas para, né, quem quiser virar coleguinha meu aí, eu estou pensando, eu busco pessoas, é isso, eu gosto do debate, eu gosto Lógico, porque é isso que enriquece. Para achar novos caminhos, sabe? Exato. Isso que vem muito pronto, que você tem que engolir, não. Eu sei que alguém desenvolveu, colocou muita inteligência, muito conhecimento naquilo, mas eu gosto de explorar também, né? Para que explorar, para que eu possa descobrir. Aqui tem, né? Vivenciar, interagir, investigar. Sei lá, investigar. Então, assim, ó, eu vivo de lupa. Eu sou aquela pessoa que ando com uma lupa, né? Eu tenho uma frase minha que eu falo, conhecimento é fonte de saber e prazer. Sempre. E se não for assim, não tem porquê, né? E tem que ter prazer. Isso, para mim, também é fundamental, sempre foi. A criança, se ela não tiver prazer em aprender, porque está tudo relacionado. Essa experiência de aprendizagem, a experiência que ela tem na escola, né, a experiência quando eu falo da experiência do pai, quando ele vai buscar o filho na escola, e como está sendo a experiência do aluno, que está diretamente relacionada ao continuar ou não a visão que ele vai ter em relação à aprendizagem. Essa semana, eu fico, já tem se comentado muito, né, de um tempo para cá, de como os adultos estão conversando com as crianças sobre questão de pandemia e coronavírus. E esse final de semana, vendo um dos jornais, eu vi uma reportagem sobre o interior de São Paulo, algum lugar, não me lembro mais o nome ali, eles fecharam mesmo a praia com tipo uns cavaletes de ferro. E aí entrevistaram uma família e tinha uma menininha de talvez uns 5 anos. E aí o repórter pergunta para ela de máscara, era de dia, a praia estava lá, tudo cercado. E aí, eu não sei o que estava... não pode ir para a praia, porque aqui pega coronavírus. E eu tive uma experiência aqui na escola com uma criança de 4 anos, que o pai veio pagar e trouxe ele num belo dia. E o pai veio entrando, né? E ele vinha atrás de mascarinha também, uma graça até. E aí ele fala, mas no início ele estava muito tenso. Papai, não, vamos embora, aqui tem coronavírus, aqui tem coronavírus. E aí as crianças, mas assim, o shopping não tem coronavírus, o parquinho não tem coronavírus, o clube não tem coronavírus, o bar, o boteco que o pai vai não tem coronavírus. Então, e aí cabe a nós, escolas, né? Acho que a gente também, sei lá o quê, explicar melhor sobre essa situação.
A gente está com esse problema sério, as pessoas acharem que coronavírus está em determinados lugares, né? Porque já está aí, mas aqui já abriu tudo, menos escola. Tudo. Não tem, a única coisa fechada na nossa cidade é a escola. É a escola. A academia está aberta, bar está aberto, salão não tem, né? Uhum. Então, e aí a criança, que ela não tem a capacidade que a gente tem, né? Então, ela fala, o coronavírus está ali naquele lugar. Aqui uma amiga tem uma escola de natação e falou que as crianças começou ontem, terça, e ela falou, poucos vieram, e assim, as crianças com muito medo, com muito, né, aquela coisa ainda muito insegura e tal. Uhum. Então, é isso, né? Nossos pequenos, e até os grandinhos são pequenos para nós, no sentido, né? Esse olhar bem que a gente vai ter que ter, né, e é o professor, é isso, né? Você fala valorizar de dentro, mas eu sinto falta também dessa vivacidade, acho que muita gente, e não é de agora, não, esse olhar investigativo, essa coisa desse querer, essa alegria do ensinar, do aprender, do desconstruir para reconstruir. Entendeu? Exatamente. Ressignificar. Tudo isso. Então, ressignificar, assim, né? Eu adorei a conversa, não sei quanto tempo a gente tem. O pessoal aí do... Foi não via cair de ninguém, só vi nome, ninguém quer mostrar só nome, né, tá todo mundo quietinho aqui hoje, mas é isso, normalmente a gente tem esse bate-papo uma vez por semana, é 1 horinha aqui para a gente fazer esse círculo mesmo, porque a ideia é, né, como que a gente ressignifica? Eu vou contar rapidinho um pouco da minha trajetória, que eu acho que faz sentido para você. Eu venho da educação e eu fui para a área da educação porque eu queria fazer diferente, porque eu queria fazer uma escola diferente, porque eu, enquanto aluna, minha experiência enquanto aluna não era positiva, né? E eu não acreditava naquele modelo e tudo mais. E aí, então eu chego num determinado momento, fui fazer pedagogia, tudo, chego em uma escola para fazer estágio obrigatório da escola, e acabou que eu acabei comprando a escola lá com 22 anos, no último semestre, porque eu já tinha feito alguns estágios, já tinha visto que eu não me encaixava em nenhum modelo, em nenhum formato, né, do que eu estava vivenciando, das experiências que eu tive. E aí foi uma grande oportunidade de eu colocar em prática aquilo que eu realmente acreditava, e com base nessa base teórica toda que eu adquiri na universidade. E durante as pesquisas, todo o meu trabalho, eu conheci a pedagogia Freinet. Freinet é uma proposta de metodologia ativa, né? Na verdade, hoje a gente fala em metodologia ativa, mas quando a gente revisita vários autores aí, vários os nomes mais importantes da educação, historicamente, você fala de Dewey, quando você olha para Montessori, enfim, você vê que muitas propostas já vinham com essa questão do mão na massa, do aluno que faz, que participa, que é engajado e tal. E aí a pedagogia Freinet me inspirou, e então há 17 anos eu tenho aí o colégio, então uma experiência, e eu acho que isso que é bacana, né, porque eu tenho tanto essa experiência da prática, do convencimento da família. Você imagina falar em inovação há 17 anos atrás, falar nesse aluno participativo, autor da aprendizagem, autônomo, que precisa ter voz, que precisa falar, de uma escola democrática há 17 anos atrás. Então, foi um grande desafio a vida toda, e eu nunca encontrei nenhum material didático que fizesse sentido, que trouxesse esse olhar, que trouxesse esse espaço de produção do aluno, mas sim sempre um espaço de reprodução. Então, eu tenho sempre aquele modelo, seja livro, seja apostila, sem mérito a qualquer nome, mas aquele formato, texto, né, imagens, pergunta-resposta, assinale a alternativa correta, tal. E aquilo me inquietava, porque já como aluna, eu falava, cara, não me faz pensar, né? E isso, assim, eu tenho que engolir, eu tenho que acreditar nisso,
isso está toda uma informação que está sendo imposta, e eu tenho que... Não tinha sentido, eu não tinha por que aprender aquilo, que eu acho que é aquilo que muitas das perguntas que os alunos se fazem a vida toda. E aí, enfim, venho, então, com algumas especializações em neuroaprendizagem, em transtornos do aprender, psicopedagogia, falo de neurociência também e tal, entro nesse mérito mais de metodologias ativas, principalmente no mestrado, né, quando eu fui me especializar em currículo inovador. E aí eu entendo, e muito nesse discurso também, que a educação precisa mudar, a educação precisa de novos olhares, mas para onde que eu vou? Tem que mudar, mas mudar para onde? Para que lugar? E como que eu faço isso? Né? O porquê eu já tinha, porque eu tinha que mudar, eu sabia. Agora, como e de que maneira, né? E o que eu tinha que mudar de fato, é que eu acho que era o grande ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Então, o Viva, ele nasce com esse propósito, de ajudar as escolas nessa transformação da educação, né? Porque eu percebo que muitas escolas, elas não se movimentam no sentido de uma mudança, de fato, real e estruturada por medo, porque o medo, ele paralisa, né? Ele te imobiliza. E aí vem o medo do professor, se o meu aluno não vai aprender, do gestor, se eu vou perder esse aluno, e como que eu organizo, como eu estruturo um plano, um projeto pedagógico, de fato, inovador, que traga tudo isso, enfim. E o nosso objetivo nós estamos aqui para dar as mãos para essas escolas onde a gente encontra sinergia, né, de pensamento, onde a gente está pensando a educação com o mesmo olhar, voltado para o mesmo ponto, sabe? Essa necessidade realmente de você ressignificar, mas trazendo uma estrutura bem consistente, né? Eu acho que a palavra é essa. Então, a gente tem aí todo o material didático. Depois, eu vou pedir para uma das meninas entrar em contato contigo, que aí a gente faz um outro bate-papo, te apresento, de fato, como que nós criamos, então, esse processo, essa trilha de aprendizagem, que é o vivenciar, investigar, verificar e aprender. O que é cada um desses pilares, né? Por que nós estruturamos nossa trilha de aprendizagem dessa forma? Enfim, e todas as ferramentas que a gente tem justamente para dar esse suporte. Porque não é fácil inovar. Nós somos muito contestados, né? E aí, quando você faz parte de uma rede, então a gente tem hoje, dentro do Viva, o Viva Conecta, onde nós conectamos todas essas escolas que estão pensando em educação diferente, que estão falando de inovação, que estão fomentando esse tipo de debate, de compartilhamento. A minha escola em 2017 nós recebemos reconhecimento do MEC pela inovação e criatividade na educação. Então, nós somos uma escola referência, e aí, a partir disso, a gente começou a ter muita procura de outras escolas que queriam entender como que nós trabalhávamos. Acho que esse foi uma grande mola propulsora aí para que o Viva acontecesse. E a gente vai bater nesse papo, né? Tá dando tchau. Tá finalizando. E aí a gente vai amadurecendo, vai batendo esse papo. O nosso time vai sempre mandando toda semana tem uma temática diferente que a gente traz aqui, e a minha preocupação é sempre assim, a gente traz uma reflexão, uma problemática, e como que nós, já como empresa, estruturamos algo, né, que ferramenta que a gente tem para sanar essa necessidade, né? Então, sempre fazendo essa conexão, sempre tentando encaixar aí esses olhares, enfim, e trazer, porque não adianta só trazer mais angústia, né? Eu acho que nesse momento está todo mundo com tanta dúvida, com tanta angústia, e o que a gente tem que trazer é realmente solução e, claro, dentro de um olhar reflexivo, mas soluções viáveis, né? E não mais só ficar só no campo das ideias, a gente tem que trazer para o campo da prática e de como fazer isso acontecer de verdade. Eu falo, querer não é poder, fazer é poder, né?
Querer estar no campo das ideias e aí nada acontece. Amor, desculpa que eu deixei meu microfone mais uma vez ligado. Imagina, tranquilo. Eu já tinha feito um contato por telefone com a Vanice quando eu perguntei dos adesivos. Tá. Depois eu perguntar um outro negócio e depois me mandou aqui, quem me convidou foi Camila, só para você saber. Tá, o caminho. Então, é isso, né? Conhecer. Sim, agradecer. E a gente vai... Obrigada por ter participado, obrigada a todas que participaram. Semana que vem a gente tem um novo bate-papo, sempre assim, uma coisa leve, o que a gente quer trazer é isso, né? Algo gostoso, leve. Se você quiser convidar alguma coordenadora, alguma professora, alguém que você acha que tem algum ponto de encontro que vá fazer sentido para ela participar ou para ele participar, já estão mais do que convidados, você vai receber o convite e a gente agenda um outro momento para a gente mergulhar um pouquinho mais na nossa proposta e aí você entender um pouco de como que as coisas acontecem. Tá bom, gente? Ótima semana para vocês e até semana que vem. Obrigada pela participação de todas. Até mais.